o melhor fundo imobiliário para 2021. Nesta aula, vou fazer com você uma análise didática, um mapa mental de um dos melhores fundos segundo uma análise da Levante 10 Investimentos para você pensando no ano de 2021. E é claro, você vai receber uma recomendação de compra. O que é que significa isso, professor? Que você vai saber aqui o preço de compra no momento que eu estou gravando esta aula e até quanto que você vai poder comprar para que ele seja ainda um bom preço para o seu FII, para o seu fundo imobiliário. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou o professor e educador financeiro Anderson Gonçalves e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Está chegando aqui agora no canal ou já assistiu vários outros vídeos e ainda não se inscreveu e nem sabe se você está inscrito? Aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever-se. Aproveite para ativar as notificações, sininho que fica balançando aí. No final do vídeo, se você achar que esse conteúdo é legal, você deixa o seu like e os seus comentários. Se você tem este fundo na sua carteira, qual foi a sua experiência, o que você pensa nele para 2021. Para você ter acesso gratuitamente a este relatório assinado pelo Levante 10 Investimentos, relatório de compra, basta você clicar em um link que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo, na descrição, procure ali, clicou, baixou gratuitamente e você acompanha comigo a aula. Combinado? Bom, acredito que você já saiba que um dos principais ativos para você entrar na renda variável com menos risco, menos volatilidade, tá? E uma maneira mais simples de entender são os fundos imobiliários. Claro, eles se apresenta muito próximo de quando a gente tem uma casa, um apartamento, só que em alguns destes a gente sabe que os setores são diferentes. É o caso deste fundo que eu vou te mostrar aqui nesta aula. É um fundo do tipo de tijolo, e esse tipo de tijolo é um tipo de galpão, legal, até aí você já imagina, tá? São aluguéis de galpões, porém esse setor, o nicho que este fundo ele atua, é no setor industrial, ou seja, o objetivo dele é ter inquilinos que são da parte de indústria. E aí a gente tem que pensar, como ficará a indústria, PIB caindo para os próximos anos, pós-Covid? Toda essa análise macro, microeconômica e também o valor estará no relatório completíssimo para você. E aqui agora você vai acompanhar comigo este mapa mental que eu fiz aqui algumas célulazinhas aqui para você acompanhar comigo. Legal. O fundo que nós estamos falando é o XPIN11. Então, é um fundo que está aí no tipo de galpão e no setor de indústria. Quando você analisa um fundo, quando você começa a fazer o seu investimento, assim como eu ensino aqui no canal, a primeira coisa que você precisa fazer é, beleza, eu me tornei sócio, cotista deste fundo. E aí, este setor, o que eu sei deste setor? Então, vamos entender. Este fundo está diretamente relacionado ao setor industrial. Então eu preciso entender o que está acontecendo com o PIB, o que os principais relatórios apontam para os próximos anos, porque você se torna cotista deste fundo, o seu interesse é que aquele setor que o fundo está, que ele cresça. Dessa maneira, chega novos inquilinos, você recebe melhores aluguéis, que são os dividendos, que já já eu te falo, e também a possibilidade de expansão daquele fundo, correto? Para o ano de 2021, tá? Nós temos aí uma possibilidade de crescimento em torno de 3% do setor industrial. A gente sabe que é uma dificuldade, principalmente por causa do Covid, desta pandemia, mas a gente está vendo aí um crescimento, os principais relatórios apontam para um crescimento. Eu estou trazendo um relatório pessimista. Em alguns relatórios apontam até 4%, mas eu estou na expectativa de 3% de crescimento da indústria. E aí a gente vê esta indústria atrelado ao varejo, ao e-commerce, que a gente vê que cresceu. De um outro lado, os fundos de shopping, de lajes corporativas tiveram uma redução. Dentro do relatório você vai ver um gráfico completíssimo para você acompanhar.
E você vai ver exatamente esses setores, eles começando a crescer. Um outro ponto que a gente precisa analisar deste fundo é o seguinte: como é que foi o histórico dele? Claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade para o futuro, mas eu preciso entender como que foi a performance antes da pandemia para que eu possa criar um possível cenário quando voltarmos próximo da normalidade. Para você ter uma ideia, há 12 meses atrás, esse fundo ele chegou a ser cotado, o preço dele, uma cota, há 12 meses atrás foi vendida a R$ 207. Então, olha que interessante, R$ 207. No momento em que eu gravo esta aula para você, o preço deste fundo, tá? Vou colocar aqui, olha, o preço dele tá em R$ 117. O que que isso significa? Deixa eu ver se dá para escrever preço aqui, acho que dá. Ó, preço, tá? O pincel tá meio caindo aqui, vamos pegar uns outros aqui. Legal. Bom, olhando para o passado, já chegou a 207. Significa que eu estou comprando ele com um preço mais baixo, tá? Comparado com o passado. Mas o que aconteceu lá atrás, né? Então, era uma expansão, tá? Este fundo, para você ter uma ideia, ele tem 5 condomínios estrategicamente posicionados em São Paulo para atender a estas indústrias. Então, diante disso, você vê que teve uma redução neste preço, não só deste fundo, o IFIX caiu de uma maneira geral e, com isso, este valor diminuiu. Com o crescimento para 2021, a tendência é que esse preço aumente. Se vai chegar aos 207, faço a mínima ideia. Pode ser que até ultrapasse. Agora, quando que isso vai acontecer? Também não sei. Por isso que você tem que ficar ligado, atento, começando a estudar essa questão de economia. Por mais básica que seja, você vai entender coisas tipo inflação, sobre o crescimento da indústria, crescimento do comércio, para ver onde os seus ativos eles estão inseridos. Se você não tem nenhum ativo relacionado à indústria ou nada que tenha uma correlação direta com a indústria, você não precisa olhar nada da indústria. Mas se você compra alguns ativos que estejam relacionados com o crescimento industrial, é legal que você comece a perceber, será que o Brasil vai crescer? Será que não vai? Legal? E aí, o que nós precisamos analisar também? Um outro fator muito importante. A maioria das pessoas, dos meus alunos, né, que fazem os meus cursos, e que você que está aqui, quando começa a fazer investimento em fundos imobiliários, o principal atrativo, ou um dos principais atrativos, é o dividend yield, ou seja, aquele percentual que cai todos os meses, livres do imposto de renda, com base em alguns critérios, tá? Já expliquei isso aqui em vários outros vídeos. E aqui você tem, neste caso deste fundo, os dividendos estão isentos sim do imposto de renda. Tá? E aqui nós temos um dividend yield médio aí em torno de 6,5% nos últimos 12 meses. Tá? E isso aqui não quer dizer que será o mesmo percentual para os próximos meses. Mas de cara, você já vê que aqui está mais ou menos entre 0,53 a 0,6, tá? De dividend yield por mês. E aí tem uma análise para você verificar. Você comprando uma cota de 117, tá? Cada ano você vai receber mais ou menos aí uns R$7, tá? De dividend yield. Vai cair esse dinheiro aí na sua corretora, só que cai todos os meses, podendo ter pequenas volatilidades, pequenas variações, mas vai cair. E aí, se você tiver 10 cotas, 15 cotas, 20 cotas, multiplica-se este dividendo. E será que este fundo, ele está caro? Será que esse FII está caro? Um dos principais indicadores que medem isso é o P sobre o valor patrimonial. O que é isso, professor? É o preço sobre o valor patrimonial. Então, vamos ver aqui, ó. O preço sobre o valor patrimonial deste fundo está cotado em 1,05. Tá? O que significa isso, esse 1,05? A maioria dos analistas e da literatura mostra que entre 0,9 e 1,10 é um fundo que está dentro de um preço bom para você comprar. Significa que ele está 0,9 descontado 10%, 1,1 está com um valor ali de 10% mais caro. Tem alguns FIIs que vão estar com 120, 130. Aqui você consegue observar que ele está apenas 5% mais caro o preço comparado com o seu valor de
patrimônio. Então, ou seja, você está comprando ali R$ 1 por R$ 1,05. Então, não é algo ali que está tão caro, está dentro de uma faixa de preço ótima, boa para você fazer os seus investimentos. Olha que interessante. Não dá para você fazer a análise de um FII com apenas um indicador. Nunca você deve fazer isso. É uma relação de vários indicadores, começando desde o setor que esta empresa está ou que as empresas inquilinas estão, tá? Identificar se é um tipo de gestão. Neste caso aqui, esse fundo tem uma gestão ativa. Então, vou colocar aqui, olha, é importante você saber disso. Tem uma gestão ativa, então ponto positivo. Tá? Mas nem tudo são flores, porque você tem que identificar também algumas outras taxas. E aqui eu vou chamar a atenção para a taxa de administração. Então essa taxa de administração aqui não é das mais baratas, tá? Não é das mais baratinhas. Então, para você ter uma ideia, aqui ela está em 7,5%. Bom, mas aí, professor, com uma taxa dessa, será que o FII fica atrativo? Bom, o que vai levar em consideração? Principalmente aqui, olha, o dividend yield. Se ele está conseguindo entregar um bom resultado, se a volatilidade, né, com a correlação ali está, o coeficiente de variação, se ele está variando menos, então você pode observar isso dentro dos gráficos e dentro do relatório que você acabou de baixar, para você fazer uma análise com mais outros fatores. Além disso, agora eu vou te contar 3 pontos importantes para você analisar qualquer FII que você precisa colocar na sua carteira. Então esses 3, vou colocar aqui embaixo, olha, 1, 2, 3, tá bom? Um outro ponto que eu havia esquecido, o patrimônio líquido deste fundo já está aí em 730 milhões, tá? Então, para você entender aí, né, um crescimento que tem vindo dos últimos anos e tende a crescer ainda mais. Quando você está ali de frente para poder começar a escolha de um FII, o que você precisa pensar? É a mesma coisa se você fosse comprar uma casa, um apartamento, um lote, um galpão. Você vai ter que olhar, eu vou chamar aqui de I, mas você vai saber que são os imóveis. Primeiro ponto, imóveis. Onde eles estão localizados? Quais são os tipos de inquilinos? Quais são os setores que esses inquilinos eles estão atuando? Se acontecer algum problema na economia, o que acontece? Impacta diretamente esses inquilinos? Ou eles serão impactados depois, né, na segunda, terceira onda, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu com Covid, pegou direto os shoppings, tá? Demorou chegar um pouquinho nas lajes corporativas, mas depois pegou, né, por causa do home office. Agora algumas empresas já estão voltando, mas não voltam na totalidade. Enquanto isso, os galpões logísticos durante a pandemia teve um crescimento, porque a maioria das entregas e os pedidos e compras eram feitos, inclusive você e eu compramos, né, acredito, pela internet. Então, você precisa olhar isso, né? Se esses imóveis eles são fáceis de depois serem reaproveitados, existem imóveis que são feitos exclusivamente sobre demanda, às vezes para um hospital, para uma escola. Então, será que ele tem uma possibilidade de uma segunda utilidade? Então, você tem que estudar tudo isso, legal? Um outro ponto é a liquidez, tá? Liquidez. Tá? Não adianta você ter um fundo e achar que ele traz para você os melhores dividendos se um dia você precisar vender. O que acontece? Será que tem pessoas procurando por este fundo? Este fundo desperta interesse nos investidores. Então, uma boa liquidez, tá? Este fundo XPIN tem sim uma boa liquidez para você. E claro, tá? Não adianta, preço importa. Então, você tem aqui o preço para você fazer a entrada. E este preço de entrada é o que vai determinar se você vai ter ganhos ou não. Por isso é importante você baixar gratuitamente esse relatório, porque o preço teto para você, até o preço que você deve entrar, está no relatório grátis assinado pela Levante Ideias Investimentos. É exatamente o preço até onde você vai comprar, que a análise da Levante indica que ainda assim será uma boa compra e você terá um bom ativo aí na sua carteira. Então agora o que você precisa fazer? É anotar isso aqui, começar a colocar do seu jeito, escrever aí dentro do seu caderno de excelência no bolso, analisar o fundo, isso que pode ser utilizado para um outro fundo que você queira utilizar, o nome do fundo, o setor que ele está, o preço que ele teve nos últimos
nas últimas 52 semanas ou 12 meses, né, o preço atual dele, o dividend yield, o PVP dele, taxas de administração ou outras coisas que tenha, como que está o imóvel, a liquidez e o preço, e aí você já começa a ter um filtro para escolher o melhor fundo imobiliário para a sua carteira, para os seus ativos. E aí, me conta, gostou dessa aula? Agregou conteúdo para você? Se sim, agora é hora de deixar o seu like e ir lá para os comentários me contar, professor, eu tenho este fundo na minha carteira e não ficou legal, eu tenho este fundo e estou gostando, vou aumentar a minha participação dele, nunca ouvi falar deste fundo, então você começa a colocar ele no seu radar, para que depois você, na hora de fazer os seus aportes, escolher entre esse ou outros fundos imobiliários para compor a sua carteira. Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!